Falar de Nossa Senhora é algo assim inesgotável, né? O grande São Luís de Montfort dizia que Nossa Senhora foi escolhida por Deus para ser o paraíso do novo Adão. Houve um primeiro paraíso e houve um primeiro Adão, mas infelizmente o primeiro Adão pecou. Mas veio um segundo Adão, Jesus, para, na sua obediência, como diz Santo Irineu, desatar o nó da desobediência do primeiro Adão. Então Deus preparou também para o novo Adão um novo paraíso. E o novo paraíso é o seio virginal da Virgem Maria. Então São Luís de Montfort diz assim: nesse paraíso que Deus preparou para que o seu filho viesse ao mundo, então ele colocou todas as graças. Assim como no primeiro paraíso só havia graças, aí já fala que antes do pecado original havia os dons préternaturais, quer dizer, ninguém sofria, morria, tinha cansaço, nem doença, nem nada. Assim também no paraíso do novo Adão, com a Virgem Maria, São Luís de Montfort diz que Deus derramou todas as graças. Por isso que o anjo chamou ela de cheia de graça. Ave, eu te saúdo. Ave quer dizer, eu te saúdo, né? Os franceses, quando rezam a Ave Maria, dizem: Je vous salue Marie, eu vos saúdo Maria, cheia de graça. Cheia de graça, graça plena, né? Não tem nada em Maria que não seja graça. Por quê? Porque Deus a preparou para ser a mãe do seu filho. Esse é o primeiro grande dogma da fé católica sobre Nossa Senhora. Maria, mãe de Deus, a maternidade divina, não é? É uma beleza a gente pensar nisso. Como é que uma mãe, uma mulher, que é criatura de Deus, pode se tornar mãe de Deus? Mas pode, porque o Verbo quis nela assumir a carne humana. São Bernardo, doutor da Igreja, chamava dizia, né, o verbo humanado, o verbo feito homem. E o nosso catecismo da igreja, ele explica com detalhes, com riqueza de detalhes, né, todas essas verdades sobre a Virgem Maria. E quando fala da maternidade divina, aqui no parágrafo 488, diz assim: Deus enviou seu Filho, está lá na carta de São Paulo, Gálatas 4:4, né, na plenitude dos tempos, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. E quis a livre cooperação. Deus não obrigou Nossa Senhora a ser mãe de Jesus, não. Quis uma livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, olha que interessante, desde toda a eternidade, vocês sabem que para Deus não existe o tempo. O passado, presente e futuro só existe para nós. O tempo começou a existir quando o mundo começou a existir. Agora os filhos estão dizendo que foi lá no Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. Antes não havia o tempo. Então, para Deus não existe o tempo. Para Deus tudo é presente. O que para nós é futuro, o que para nós é passado, o que para nós é presente, para Deus tudo é presente. Né? Tem um teólogo chamado Karl Rahner, que dizia: Deus é um instante que não passa. É difícil de entender, né? Não cabe na nossa cabeça essa compreensão, mas é. Então o catecismo diz que desde toda a eternidade, Deus é eterno, ou seja, Deus sempre existiu, sempre vai existir. Desde toda a eternidade, diz aqui o catecismo, né? Deus, então, escolheu para ser a mãe do seu filho, uma filha de Israel. Uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Está lá em Lucas 1, 26, 27. Deus escolheu essa menina, lá de Nazaré. Dizem os santos que era a única mulher em Nazaré que não esperava poder ser a mãe do Messias, que os profetas já tinham anunciado há séculos, né? Desde o profeta Isaías, lá Isaías 7,14, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já dizia: esse é o sinal do quê? Do Messias que vem.
ele vai nascer de uma virgem. Uma virgem conceberá. Algo extraordinário. Em Israel não existia uma virgem conceber, né? Uma virgem conceberá. Dará à luz um filho que vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Por que uma virgem? Por que Deus escolheu uma virgem? Porque a primeira mulher era uma virgem, Eva, quando pecou. Então Deus quis escolher uma outra virgem para trazer a salvação, já que uma primeira virgem trouxe o pecado. Deixou entrar o pecado na humanidade. Então Deus diz, então vai ter uma outra virgem. A primeira virgem, Eva, recebeu a visita de um anjo mau, né? Que disse para ela, come essa fruta que Deus proibiu. Esse Deus é um Deus malandro, Ele está te enganando. Come essa fruta, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Vai conhecer todas as coisas. E Eva se encantou com aquilo e caiu na sedução do demônio. O demônio é o grande sedutor, né? E comeu a fruta e o pecado entrou na história da humanidade. Depois levou para Adão, que também comeu. Se Adão não tivesse comido, o pecado não entrava na humanidade, mas ele também pecou. Ambos pecaram. Então Deus escolheu uma nova virgem, que recebeu também a visita de um novo anjo. O primeiro anjo foi Satanás, o segundo foi o anjo Gabriel, que apareceu para uma outra virgem, e que propôs a ela, né, ser a mãe do Redentor. Ela se assustou, né? Não sabia o que estava acontecendo, um anjo que aparece para ela, né? E o anjo disse para ela, não tenha medo, Maria, porque você achou graça diante de Deus. São Luís de Montfort diz que foi a única mulher que achou graça diante de Deus, ou seja, Deus olhou para ela e só viu nela graça. Então é você a escolhida, né? Eis que conceberás, darás à luz um filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. Você vai colocar nele o nome de Jesus, porque Jesus quer dizer Deus salva, Salvador, né? E Maria, naquela sua inocência, mas como vai acontecer isso se eu não conheço varão, eu não conheço nenhum homem? Não está nos meus planos ter vida conjugal com nenhum homem. Fica tranquila, Maria, é a sombra do Altíssimo que vai te cobrir, e pelo poder do Espírito Santo você vai conceber, né? Maria não entendeu, mas como era o anjo que dizia, ela disse, não importa que eu não entenda, faça-se em mim segundo a tua palavra. É um grande ensinamento para nós. Às vezes tem coisas que a igreja ensina, a gente não entende, mas a gente tem que dizer com Maria, faça-se em mim. Se a igreja falou, está falado. Roma locuta causa finita, dizia Santo Agostinho. Deus revelou, está revelado. Está nos documentos da igreja, amém. Nem que eu não entenda, mas a igreja entende. Então, Maria trouxe o Salvador. Esse é o grande dogma da Virgem Maria, mãe de Deus. Vocês sabem que houve uma heresia que negava isso. Lá por volta do ano 430, um herege, era uma pessoa muito importante. Todos os hereges são importantes. Não existe herege que não é importante, né? Porque o sujeito, para começar uma heresia, ele tem que ter uma escola, ele tem que ter gente que siga ele. Então, um sujeito chamado Nestório, que era patriarca de Constantinopla. Vocês sabem que no ano 330, o imperador Constantino levou a sede do Império Romano para Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio. Ali se tornou o Império Bizantino. Forte. E tinha um patriarca, era o bispo principal. Pois bem, esse bispo principal, chamado Nestório, por volta do ano 430, começou a dizer, não, Maria não é mãe de Deus, não. Maria é apenas mãe de Jesus, homem, mas não é mãe de Deus. Foi preciso a igreja fazer um concílio, no ano 431, lá na cidade de Éfeso, e essa igreja existe até hoje lá em Éfeso. Éfeso é uma cidade da Turquia hoje, daquelas 7 cidades do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso é uma das cidades onde São João morou com Nossa Senhora, e tem lá até a casinha lá no alto da montanha, ainda hoje. Eu já estive lá 2, 3 vezes, nas peregrinações, onde Nossa Senhora morou com São João. Então ali, onde tem a Basílica de São João, onde São João foi inclusive sepultado, está lá o túmulo de São João, evangelista, ali aconteceu o concílio de Éfeso, para
extinguir essa heresia do nestorianismo, de Nestório, que dizia que Maria não era mãe de Deus, era mãe do homem. Então, peraí, então existe dois Jesus, um Jesus que é Deus, um Jesus que é homem? Não, ele não é possível. O ser de Jesus é um ser divino, que tem também a natureza humana. Então o concílio de Éfeso proclamou solenemente, né? Maria é mãe de Deus. Falava-se o grego, então disseram Agios Theotokos, que quer dizer Santa Mãe de Deus. Theos, Deus, tokos, mãe, mãe de Deus. Claro, se o verbo se fez homem, é Deus. E se nasceu de Maria, Maria é mãe de Deus. Não tem saída. O grande São Cirilo de Alexandria, que era um doutor da igreja de Alexandria, foi lá para Éfeso participar do concílio de Éfeso, e São Cirilo de Alexandria, eu tenho aqui, até copiei um texto que ele leu lá no ano 430, São Cirilo de Alexandria disse assim, né? Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima, que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, ou seja, pelos apóstolos. Aprendi com os apóstolos. Olha, São Cirilo de Alexandria nasceu no ano 370, está perto dos apóstolos. Ele disse, esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem essa expressão. Assim fomos também instruídos pelos santos padres, aqueles primeiros grandes gigantes da igreja, né? Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107, São Justino, que foi mártir no ano 165, etc. Em particular, Santo Atanásio, que foi bispo de Alexandria também, antecessor de São Cirilo de Alexandria. Ele disse, Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a santa e consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Maria o título de Mãe de Deus. Então, eu estou lendo isso aqui para mostrar que desde os primeiros séculos a igreja chama a Virgem Maria de Theotokos, Mãe de Deus. Infelizmente, nossos irmãos separados, protestantes, não creem nisso. Chamam Maria de Mãe de Jesus, mas não chamam de Mãe de Deus. Nós católicos chamamos de Mãe de Deus. E é por isso que na Ave Maria a gente reza, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores. Quando você diz Santa Maria, Mãe de Deus, você está dizendo, a senhora tem todo o poder no céu e na terra. Não por natureza, mas por graça de Deus. São Bernardo chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Doutor da igreja de São Bernardo, lá do ano 1200 mais ou menos, ele dizia, tudo que Deus pode por natureza, porque é Deus, Maria pode pela graça, porque Deus concede a ela, né? É a medianeira das graças. Depois eu quero ler aqui alguns textos de santos padres doutores, falando dessa mediação de Nossa Senhora, como é forte. Nas bodas de Caná, é o primeiro exemplo que a gente vê, né? Que exemplo extraordinário. Não era a hora ainda de Jesus começar os seus milagres. Mas ela pede para que ele faça alguma coisa naquela festa. Acabou o vinho. E o vinho era a alegria do judeu. O judeu tinha 3 coisas que não podia faltar para o judeu. Era o pão, o vinho e o azeite de oliva. Não podia faltar. Acabou o vinho da festa. E a festa dos judeus demorava 7 dias, a festa de casamento. Por isso que Jesus transformou 600 litros de água em vinho. Por quê? Porque antigamente não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha automóvel, as pessoas se moverem. Então, as pessoas vinham convidadas para um casamento, vinha de longe, andava às vezes 2, 3, 7, às vezes 7 dias para chegar numa festa de casamento. Para sair, por exemplo, da Galileia e chegar até Jerusalém, levava-se uma semana. E não tinha condução, era a pé. Então a festa de casamento demorava 7 dias. E também porque os judeus, quando celebravam a festa de casamento, eles representavam também os 7 dias da criação. Aquele candelabro de 7 braços, o menorá, né? E celebravam também o quê? Quando um casal se unia na terra,
um casal de judeus, eles celebravam o quê? A união de Javé com Israel. A união do Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento que concretizava num casal. E que na igreja hoje simboliza o quê? A união de Cristo com a igreja. No Antigo Testamento era Javé com Israel. No Novo Testamento, Cristo e a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Muito bem. Então Jesus faz aquele milagre extraordinário. Ele disse para ela, não está na minha hora ainda. O que eu tenho a ver com isso? Que está faltando vinho numa festa de casamento? Ninguém vai morrer por causa disso. Mas ela, aquele coração de mãe, né? Aquele coração misericordioso, aquele coração que capta o sofrimento dos outros, captou o sofrimento daquele casalzinho. E certamente era um casal amigo deles, porque Jesus foi, Maria foi, os discípulos foram. Não era um casal estranho, era um casal que eles amavam. Então ela disse, não sei, diz para os serventes, não é? Faça o que ele mandar. Ele vai fazer alguma coisa. E Jesus transformou 600 litros de água em vinho, 6 talhas de 100 litros cada uma. E vinho da melhor qualidade. Tanto é que os serventes disseram para o dono da festa, poxa, você deixou o melhor vinho para o final? A gente serve o vinho melhor no começo, deixa o vinho ruim para o fim. Você deixou o vinho melhor para o fim da festa? E é bonito como é que São João termina a narração desse texto, João 2, dizendo, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele é Deus, creram nele. Só Deus pode fazer isso, transformar a natureza da água em vinho. Só Deus pode fazer isso, porque ela pediu. Aí a gente vê com clareza o seguinte, o que Maria pede para Jesus, que não estiver fora do plano de Deus, o que for bom para nós, Deus atende. A igreja ensina aquela frase, pede à mãe que o filho atende. O filho está no colo dela. Como é que esse menino não vai atender os pedidos dela? São duas pessoas que estão lá na glória de Deus, que têm um culto especial da igreja. É Maria e José. Porque é pai e mãe. Eles nutriram o Filho de Deus. Pegaram no colo, ensinaram a andar, fugiram com ele para o Egito. Vocês acham que São José pediu alguma coisa para Jesus e ele não vai atender? Acham que se Maria pediu alguma coisa para Jesus ele não vai atender? Não vai atender se não estiver na hora, se não for bom para nós agora, se Deus tem um plano maior por trás. Quando a gente pede uma graça a Deus, através de Nossa Senhora, Deus pode responder assim, sim, espere, ou não. Por quê? Porque a gente não sabe o que é bom para nós, mas Deus sabe. Então Deus pode dizer, espere porque o sofrimento, a provação, está fazendo uma obra que você não conhece. Espere, deixa a obra se completar. Ou então, sim, já atende logo. Às vezes atende na hora. Às vezes ele diz, não, essa graça eu não vou te dar, porque não é bom. E a gente não deve duvidar de Deus. Não pense que quando você pede alguma coisa para Deus com fé, e Deus não deu, não é porque você não tem fé, não é. É porque Deus tem algo melhor. A gente está muito preocupado com o corpo, com a saúde, com a vida, com o dinheiro, com a casa, com o carro. Deus está preocupado de levar a gente para o céu. Porque essa vida aqui é de 100 anos, 80 anos, 50 anos. O céu é a eternidade. Não é? Então, o plano de Deus é um plano muito maior do que o nosso. Mas Maria é a medianeira dessas graças que nos ajuda, né? Então, primeiro grande dogma, Mãe de Deus, Theotokos. A segunda verdade grande que a igreja nos ensina, que é decorrente da maternidade divina, é Nossa Senhora ser imaculada. Nós vamos celebrar agora, dia 8, né? Está aí pertinho, a festa da Imaculada Conceição. O Papa vai inaugurar o ano da misericórdia, dia 8, né? Vai abrir a porta santa do Vaticano. E a igreja então ensina que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Não teve o pecado original. Todos os homens nasceram, porque quando Adão e Eva pecaram, eles eram a semente da humanidade. Essa semente foi contaminada. A natureza humana,
que Deus inaugurou em Adão e Eva, a natureza humana foi contaminada pelo pecado original, e claro, todos somos filhos de Adão e Eva, então a natureza humana passou contaminada para todos nós com o pecado original. Não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Como se fosse uma genética espiritual, uma genética, né, invisível. E o pecado original, ele é cancelado pelo batismo. Porque no batismo, o que acontece? Você morre na morte de Cristo e você ressuscita na ressurreição de Cristo. Então, morre o homem velho. Morre mesmo. Morre espiritualmente. Morre porque você está escravo do demônio. O pecado original tornou a humanidade presa do demônio. Então, você morre nas mãos do demônio. O demônio não quer nada que está morto. Quem que vai fazer alguma coisa que está morta? Você enterra. Aí Deus ressuscita. Então, esse é o fundamento do batismo, que custou isso que nós estamos vendo aqui. Essa cena que nós estamos vendo aqui. Vejam que horror que foi esse pecado. A gente só entende a hediondez do pecado, a feiura do pecado, quando a gente olha o preço que a justiça divina, o preço que o demônio cobrou de Deus para nos libertar. A morte esmagada, moída do seu filho na cruz. Meus irmãos, nós temos que ser muito gratos a Deus. Então o batismo nos mergulha na morte de Cristo, morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Romanos 6,3, pode conferir lá, você vê exatamente isso que eu estou dizendo. Romanos 6,3. Mas Maria não teve o pecado original. Porque quando o Papa Pio IX, em 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, o Papa disse naquela bula, né? Inefabilis Deus, Deus inefável. O Papa diz: Maria, né, ao ser concebida, não teve o pecado original, por mérito da morte do seu filho na cruz. Então vamos entender isso daqui. Você tem duas maneiras de se livrar de uma doença. Ou você pegou a doença e toma um medicamento, um antibiótico, um remédio, e fica curado. Ou então você toma uma vacina para não pegar a doença. Está certo? São as duas maneiras. Nós fomos curados do pecado original pelo antibiótico, pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo. Maria tomou a vacina. Ou seja, pelo sangue de Cristo, pelos méritos de Cristo, Deus impediu o pecado de tocar nela. Por quê? Porque ela tinha que ser sua mãe. Santo Agostinho fala: como? Como que a mãe de Deus pode trazer em si o pecado? O pecado é ser escravo do demônio. Então o Papa diz: pelo sangue do seu filho, pelos méritos do seu filho morto na cruz, Deus impediu que o pecado original a tocasse. Aí você pergunta: mas como, se Jesus não tinha nem nascido ainda? Ela estava sendo concebida no seio de sua mãe Santa Ana. Aí eu volto àquilo que eu falei: para Deus não existe o tempo. Jesus não tinha nascido ainda no nosso tempo, mas no tempo de Deus, que é tudo presente, ele já tinha tudo à disposição dele. Você está entendendo? A importância de entender que para Deus não existe o tempo. Então, antes do filho nascer, antes do filho morrer na cruz, Deus já pôde antecipar para Maria os méritos da morte do Cristo, para que ela não fosse tocada pelo pecado. Porque para Deus não existe o tempo. Deus não é um instante que não passa. Importante entender isso. Tá? Então, o Papa diz: Maria foi concebida sem pecado. Agora, sempre houve dúvida na história da igreja, sabe? Sempre havia alguns teólogos que colocavam a questão em dúvida. Será que foi mesmo? Então aí Deus agiu para clarear. E aqui eu quero colocar duas referências muito importantes. Em 1830, apareceu a própria Virgem Maria, né, para aquela freira, lá na França, na rua de Lubac, da Medalha Milagrosa, Santa Catarina Labouré, 1830. Nossa Senhora das Graças, que nós vamos celebrar aqui, depois de amanhã aí, né? Nossa Senhora das Graças. E apareceu com as mãos estendidas, né? Aquela bela imagem branca, com o globo na mão, em cima uma cruz, né? E dizendo para Catarina Labouré, aquela irmãzinha, filha da caridade, que ela vinha com as mãos cheias de graças, para distribuir para essa humanidade, para esse mundo. Mas que muita gente não vinha receber as graças.
É interessante que saíam raios brilhantes das mãos de Nossa Senhora, mas tinha alguns raios que estavam apagados. E Catarina perguntou para Nossa Senhora, por que alguns raios estão apagados, não brilham? Ela falou, são as graças que eu tenho que as pessoas não vão receber. Nós temos que ir a Maria buscar as graças de Deus. E aí, ela pediu a Santa Catarina Labouré que cunhasse aquela medalha, que ficou sendo chamada de medalha milagrosa, né? E o que estava escrito em torno da medalha em letras de ouro? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Veja, 1830, 24 anos depois, 1854, o Papa Pio IX então proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Quer dizer, Maria veio à Terra para dizer, eu sou imaculada. Ó Maria concebida sem pecado, é isso que é ser imaculada. Mas o mais interessante ainda é que depois Deus confirmou, ela veio confirmar. 4 anos depois que o Papa proclamou o dogma, o Papa proclamou em 1854. 4 anos depois, em 1858, Nossa Senhora começa a aparecer agora na França, em Lourdes. Não mais em Paris, na rua de Lubac, mas em Lourdes, lá na gruta de Massabielle, lá num lugarejo. Uma menininha de 10 anos de idade, que nem falava o francês, falava um dialeto, Bernadette Soubirous, e pedia para Bernadette que construísse ali uma capela, porque dali ela queria distribuir as suas graças, né? E Bernadette foi lá falar com o padre Pei Morale, e o padre não acreditou. Não acredito que uma mulher está aparecendo. Imagina uma menina analfabeta, mal falava, não sabia nem falar o francês. E o padre disse para ela, faz o seguinte, vai lá e diga para essa senhora, dizer qual é o nome dela. Porque eu não recebo ordem de pessoa que aparece e não se identifica. E Bernadette, coitadinha, foi lá e disse para Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse para ela, tá bem, na última aparição, eu vou dizer para você. E na última aparição diz, diga ao Papa quem eu sou. E falou, Je suis l'Immaculée Conception. Falou em francês, eu sou a Imaculada Conceição. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette me entendeu, ela não sabia o francês. Então ela ficou preocupada, ela foi direto falar com o padre e foi repetindo, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception, porque ela não queria esquecer. Ela não sabia o que significava isso. Quando o padre atendeu, ela disse, padre, eu vim trazer o nome da mulher, da senhora que está me aparecendo. Ela disse assim, Je suis l'Immaculée Conception. O padre, o quê? É a Imaculada, que há 4 anos antes o Papa proclamou como dogma de fé. E o padre acreditou, o bispo acreditou, e hoje nós temos lá em Lourdes um dos maiores santuários marianos do mundo. Ainda deixou aquele milagre da água milagrosa lá de Lourdes, que tantas pessoas ficam curadas, né? Então, a beleza da Imaculada Conceição, a mãe de Deus, não pode ter pecado, não pode ter sido tocada pelo demônio. Engraçado que até o Alcorão dos muçulmanos, vocês sabem que os muçulmanos, com todos os erros que tem no Alcorão, os muçulmanos veneram Nossa Senhora. Está escrito no Alcorão, a única mulher que não foi tocada pelo demônio, por incrível que pareça. Porque o Alcorão é uma mistura, né, do hinduísmo, do judaísmo, do budismo, do cristianismo. Maomé misturou tudo e fez o Alcorão. Então ele pensou isso da igreja. Interessante. A única que não foi tocada pelo... Por quê? Porque foi desde toda a eternidade do catecismo escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Que beleza. Uma outra verdade bonita de Nossa Senhora, que muita gente não entende bem, é a virgindade perpétua. Santo Agostinho dizia, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Nunca deixou de ser virgem. Mesmo tendo concebido um filho, dando à luz um filho, e depois nunca deixou de ser virgem. A pessoa pergunta, mas para que isso? Qual é a importância disso? A importância teológica é o seguinte, Deus quis deixar um sinal da mãe do Salvador. Essa mãe seria uma virgem. E Deus quis manter uma virgindade perpétua. E eu quero ler para vocês o que a igreja diz, para vocês não duvidarem do que eu estou falando. Então aqui no catecismo da igreja de novo, né, quem tem um catecismo é só conferir, lá no parágrafo 499 do catecismo, ele diz assim, olha,
O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Está escrito aqui. Perpétua quer dizer sempre. Virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Ela se manteve virgem mesmo no parto. Na oração da igreja, nas festas de Nossa Senhora, fala, o parto não quebrou a sua integridade, mas ainda tornou mais forte. Aumentou ainda mais a virgindade dela. Está certo? Com efeito, diz aqui o catecismo, com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como eipartenos. Eipartenos, que em grego quer dizer sempre virgem. Claro, é um milagre. É um milagre uma mãe conceber um filho e continuar virgem. É milagre uma mãe dar à luz e continuar virgem. É uma mulher continuar virgem por toda a eternidade. Deus quis deixar esse sinal. Deus é Deus, para Deus tudo é fácil. O grande santo Cirilo de Alexandria, que eu já citei aqui, aquele que foi lá no concílio de Éfeso, ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz assim: a luz não atravessa a vidraça de um lado para outro sem quebrar a vidraça? Por que o verbo não pôde entrar no seio da mãe e sair do seio da mãe sem rasgar as paredes? Para Deus é mole, né? Para Deus é fácil. Se Deus faz a luz atravessar o vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro, o verbo pode ter entrado e saído. Em 1992, o Papa João Paulo II foi numa cidadezinha da Itália chamada Capua, onde pela primeira vez um Papa proclamou isso como dogma de fé, lá por volta do ano 300 e pouco. E o Papa João Paulo II disse o seguinte: não tentem entender pela biologia, pela medicina, não tentem como é que uma mulher dá luz continua virgem. É um milagre. Milagre não tem entendimento físico, nem científico, nem biológico. É um milagre. Deus quis manter. Por isso que toda a tradição da igreja olha para Maria e chama de a Virgem Maria. A Virgem Maria. Existe uma oração lá do século II, no tempo da perseguição dos romanos. Essa oração foi encontrada pelos arqueólogos em Alexandria do Egito, onde pertencia ao Império Romano, e a perseguição ali foi terrível. A perseguição, vocês sabem, foi até o ano 313. Encontraram uma oração sobre Nossa Senhora em grego, que dizia assim, dos cristãos, lá por volta do ano 200: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Ó Santa Mãe de Deus. Está escrito lá, ó Agios Theotokos. Já acreditavam no século II, Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, Virgem gloriosa e bendita. Numa oração pequenininha, do século II, você já encontra dois dogmas de Nossa Senhora: Santa Mãe de Deus e Virgem bondosa e bendita. Tanto assim que quando no concílio de Éfeso, no ano 431, a igreja proclamou Nossa Senhora solenemente, Theotokos, Mãe de Deus, o povo aplaudiu, porque o povo já acreditava, há muito tempo. Então, essa é outra grande verdade, a Virgem Maria, né? Não quer dizer que a mulher que dá à luz, normalmente, né, seja uma indignidade. Não, Deus apenas quis deixar um sinal. Santo Agostinho dizia assim: para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais. Ele falava de quem? De Jesus. Jesus é extraordinário, é o Filho de Deus. É um homem, mas é Filho de Deus, é Deus. Então todas as coisas na vida dele são excepcionais. A concepção é excepcional, o nascimento é excepcional, tudo na vida dele é excepcional, porque não é um simples homem. É um homem que é também o Verbo de Deus. O ego de Jesus é divino, né? É o Verbo de Deus. Então tudo nele é extraordinário. E o quarto dogma que a igreja ensina sobre a Virgem Maria, muito bonito, é o dogma da sua assunção ao céu. Então, é outra questão que os teólogos, a igreja sempre acreditou.
Mas sempre alguns teólogos tinham dúvida. Então um Papa resolveu bater o martelo. Quando o Papa proclama um dogma, aí encerra a discussão teológica. A discussão teológica pode continuar para compreender melhor o dogma, mas não pode mais negar o dogma. Estão entendendo? Quando o Papa proclama um dogma, é aquilo que Santo Agostinho dizia, Roma locuta, causa finita. Encerrou a questão. Mas os teólogos podem continuar entendendo melhor, não há proibição, não podem negar o dogma. Então, o Papa Pio XII, em 1950, no dia 1º de novembro, é interessante que ele escolheu o dia de Todos os Santos, né? Ele proclamou uma bula belíssima, chamada Munificentissimus Deus, onde o Papa disse assim: Maria, ao término da vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. É a única criatura que a igreja garante que já ressuscitou, que o corpo já está glorioso no céu. Ninguém mais a igreja garante, nem São José. Mas Nossa Senhora a igreja garante. Dogma de fé. O seu corpo não ficou na terra, não apodreceu na terra. Por quê? Porque era o corpo da mãe do Filho de Deus, o paraíso do novo Adão. Como é que ele vai se... Não teve o pecado original. O nosso corpo vai ter que ser refeito. Nós vamos morrer, vamos voltar ao pó da terra e Deus vai refazer esse pó. Por quê? Porque o pecado original queimou esse pó. Estragou essa... Então Deus vai ter que nos refazer. Mas Maria, Deus não precisou. Então ela ressuscitou de corpo e alma. E é uma coisa muito interessante. Lá na Terra Santa, em Nazaré, tem a grande basílica da Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Tem aquela casinha lá que está lá, não é? Onde o anjo anunciou a Maria. Muito bem. E lá nessa basílica belíssima de Nazaré, nas paredes tem uma infinidade de imagens de Nossa Senhora do mundo inteiro. Porque Nossa Senhora aparece no mundo inteiro. É a mesma, mas aparece Aparecida, Medjugorje, né? Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim. Então você vê lá Nossa Senhora que apareceu no mundo inteiro. E que coisa interessante. Ela aparece em cada lugar com as feições do povo daquele lugar. Então no Japão ela aparece japonesinha. No Brasil apareceu negra, né? Embora a imagem da Imaculada não era negra, mas como ficou dentro do rio muito tempo, apareceu na cor escura. Foi um sinal por causa do tempo da escravidão pesada que havia no Brasil, né? Depois, lá na Nossa Senhora, por exemplo, da Paz, aparece loirinha, de olhos azuis, conforme... Lá em Guadalupe apareceu em forma de uma índia, de Guadalupe. Isso por quê? Porque o corpo de Maria está ressuscitado, e o corpo ressuscitado pode tomar feições diferentes. Quando Jesus ressuscitou, ele caminhou com os discípulos de Emaús, já conheciam ele há muito tempo, e não reconheceram que era Jesus. Não é? Por quê? Porque o rosto ressuscitado pode mudar de aspecto. Não é? Ele apareceu para Madalena, ela não reconheceu, logo de cara, só depois. Não é? Ela pensou que fosse o jardineiro, lá do Horto das Oliveiras, onde ele foi sepultado. Então, Maria aparece nas aparições com feições diferentes. Isso é muito interessante. Em Lourdes de um jeito, Fátima de outro jeito, e assim por diante. Então, isso mostra a ressurreição da Virgem Maria. Muito importante entender tudo isso, gente. Só a nossa fé católica acredita nisso. Que Maria é Mãe de Deus, por isso imaculada, Virgem perpétua e assunta ao céu. E medianeira das graças. Eu queria agora gastar um pouco de tempo nisso. O Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, parou o Concílio Vaticano II para fazer uma grande proclamação. Proclamou Maria Mater Ecclesiae, Maria, Mãe da Igreja. Então Maria é Mãe de Cristo, é nossa mãe, porque Jesus nos deu aos pés da cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Falou para João, e todos os papas e santos interpretam essa passagem assim: João ali representava você, cada um de nós. Filho, eis aí a tua mãe. E o filho a levou para a sua casa. Então, é nossa mãe espiritual. Você tem uma mãe material que educou você para esse mundo.
Deus nos deu uma mãe para nos educar para a vida eterna. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Foi o último dom que Jesus fez antes de morrer. Que coisa bonita, né? Jesus já tinha dado tudo. Jesus já tinha dado a sua vida, Jesus já tinha dado o seu sangue, Jesus já tinha dado até a sua roupa, porque sortearam a roupa dele, né? Jesus não ficou com nada. Mas ele olhou e ainda viu a mãe ali. Vou dar também a minha mãe, para ser a tua mãe. Que coisa maravilhosa, gente. Só a nossa fé católica tem isso. Também os ortodoxos. A Virgem Maria como nossa mãe, né? Em quem a gente deve sempre recorrer, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, nesse momento, nesse problema que eu estou vivendo hoje, e na hora da minha morte. Sempre rezar o terço, né? O Papa João Paulo II dizia, é a minha oração predileta. Gente, para um homem que é Papa e que é santo dizer isso, esta é a minha oração predileta. Meu Deus do céu, é porque o texto tem um poder realmente nuclear, né? Muito bem, mas a igreja chama Maria de medianeira de todas as graças. Grandes santos doutores da igreja dizem assim, todas as graças que descem do céu passam pelas mãos da Virgem Maria. Tem gente que não acredita, eu acredito. Por quê? Porque eu vou ler para vocês aqui quantos santos doutores da igreja afirmaram isso. E com que base eles afirmam isso? Eles afirmam isso na seguinte base teológica. Ora, qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Qual foi? O Salvador? O Cristo? E qual foi a estrada? Qual foi o caminho? Ou como diz São Bernardo, qual foi o aqueduto que trouxe Jesus? A Virgem Maria? Não foi? Então eles perguntam assim, você acha que as outras graças menores viriam fora dela? Deus inaugurou uma alameda, uma avenida, um aqueduto de graças, para que a salvação, o Cristo, a grande graça viesse por Maria. Você acha que agora Deus vai mandar as outras graças por fora? Se você tem uma via dutra para ir para São Paulo, você vai pegar uma estradinha vicinal para ir para São Paulo? Não, você vai pela estrada principal, mais livre. Entenderam? Eu quero ler para vocês algumas coisas, porque tem certas coisas que a gente tem que fundamentar muito bem, senão o pessoal chama a gente de herege. Eu escrevi um livro, há muito tempo, A Mulher do Apocalipse. Esse nome foi o Padre Jonas quem colocou nesse livro, já tem quase 20 anos. Aqui eu coloco tudo isso que eu estou falando e mais coisas, tudo sobre a Virgem Maria. E aqui, num capítulo que eu chamei de Medianeira de Todas as Graças, eu queria ler algumas coisas para vocês. O que os santos doutores falam? Eu acho que todo mundo entende o que é santo doutor, né? Só tem 35 santos doutores. De mais de 20 mil santos canonizados, os papas, só o Papa pode fazer isso, dá o título de doutor a um santo. É um santo especial, é um santo que entendeu a teologia de maneira especial, ou entendeu a espiritualidade. É um São Tomás de Aquino, é um Santo Agostinho, é um São Bernardo, é um São Leão Magno, é um São Gregório Magno, uma Catarina de Sena, uma Santa Teresa d'Ávila, agora o Papa Bento XVI concedeu, né, a Santa Hildegard de Bingen, na Alemanha. Também São João d'Ávila, também doutor da Igreja da Espanha. Agora tem aquele santo também do Oriente. Muito bem. Vou começar com São Luís de Montfort, que não é doutor, mas que escreveu aquele livro maravilhoso chamado A Devoção à Virgem Maria, né? Consagração à Virgem Maria, né? De São Luís de Montfort. E o Papa João Paulo II disse que esse livro era o livro de cabeceira dele. É o livro que fez ele compreender profundamente a Virgem Maria, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. São Luís de Montfort diz assim, Maria, Deus Pai ajuntou todas as águas e deu-as o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Que bonito, né? Todas as águas correm para o mar. Então Deus reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria, né? Gratia plena, cheia de graça. Deus Pai ajuntou as águas, né? Esse grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até o seu próprio Filho. Mas eu quero ler agora alguns santos doutores,
né? Por exemplo, um grande santo doutor, Santo Afonso de Ligório, que fundou a congregação dos padres redentoristas, né? Santo Afonso era um gigante. Ele disse o seguinte, santo doutor da igreja, estou lendo o que ele escreveu: Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Não é o professor Felipe falando, é o doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório. CançãoNovaPlay.com. Assine já!